isso aí, olá mais uma vez, boa noite, família Conexão Três Pontas, família Pod Café Podcast, ao vivo. Eu só não vou dizer segundou, porque hoje a gente tem uma edição especialíssima. Daqui a pouquinho, os nossos convidados estarão, através da empresa deles, completando 50 anos. Calma, não é esse ano, 47 esse ano, mas daqui a pouquinho, meio século de muita informação. Antes de revelar ao vivo quem são os nossos convidados de hoje nesse programa que tem dois objetivos. O primeiro deles, a gente contar um pouco da história de quase meio século do jornal que literalmente escreve a história de Três Pontas. Mas também eu quero saber de bastidores, algumas histórias inesquecíveis. Também quero saber de onde surgiu o apelido do fundador. O fundador só tem um defeito, ele é cruzeirense, né, gente? Ainda mais hoje que é Corinthians e Cruzeiro. E ele até tinha uma página azul no jornal. Mas antes da gente dar as boas-vindas aos nossos convidados, deixa eu lembrar para você, ó, metralha o joinha, vai lá no nosso YouTube, Podcafé Underline Podcast, metralha o joinha para receber as notificações e ficar por dentro de tudo que rola, não apenas no Podcafé Podcast, mas também no Conexão Rock Go e em todo o universo do Conexão Três Pontas. Lembrar que a gente está ao vivo pela Rede Global Mundial de Computadores, a nossa aldeia cada vez maior, mais ramificada. Depois do ao vivo, o programa fica gravado para você assistir onde, quando, como quiser, a hora que quiser, do jeito que quiser, com quem você quiser. Dá para você rebobinar a fita, a moda antiga, e assistir quando quiser. E também dá para você mandar para um amigo, olha, fizemos um programa especial hoje para contar a história dessa dupla, da família toda, de tantos colaboradores que já passaram por lá. Mas também a gente vai tirar os shorts, os recortes, alguns dos melhores momentos desse programa, que eu tenho certeza que contará muito com a sua participação, assim como foi na última segunda-feira o programa com o fotógrafo Écio Rafael, a lente que revela a história de Três Pontas. Hoje, claro, esses dois representando a família toda, que são responsáveis pelo mais tradicional, pelo mais importante, pelo jornal que há quase meio século conta a história de Três Pontas. Agora sim, Brechó João Veiga Filho e também Leonardo Veiga, o Léo. Brechó, boa noite, muitíssimo obrigado por atender o nosso convite. E eu disse ao Léo que eu não podia deixar passar a proximidade desses 50 anos, 3 anos ainda, mas eu não podia perder a oportunidade de destacar no nosso podcast o quão importante é o trabalho que você criou, o trabalho que a família, a Ana, a Joana, o Léo, todos têm feito em quase meio século de informação. Talvez, pela humildade que tem, o Brechó não seja ciente do tamanho da responsabilidade e do tamanho da ajuda que ele já deu para Três Pontas através do seu veículo de comunicação. Obrigado por atender o nosso convite, parabéns pelo trabalho. Obrigado a você, estou até meio nervoso já. Antes de começar, eu estou. Nossa, mas que tem boa, coisa boa, descobri você. Verdade mesmo, tempo, quantos anos, né? Sim. Com você. O Brechó está dizendo porque eu trabalhei no Correio Três Pontas. Eu não lembro que ano foi, gente. Falou muito. Eu não lembro que ano foi. Até vocês continuam com aqueles arquivos gigantes, com aqueles arquivos que tem, né? Todos os anos de jornal, enfim. E foi muito bacana, uma experiência fantástica. Agradeço muito de ter feito parte da história do Correio. Mas, Brechó, antes do Léo, de onde surgiu o apelido Brechó? É por causa do João Belchior Goulart. Era presidente da República, João Belchior. E aí o Belchior virou Brechó? Virou Brechó, eu gostava muito, do povo dos amigos, né?
do povo de Lula, que eles têm antes do Lula, Sim, que eu gostava muito de participar dessas coisas, né? sim. Então apareceu esse João Belchior Goulart, que era o presidente da República, e começou. E aí virou Então, João Brechó. Brechó e pronto. Apelido dos amigos e tal, né? Os amigos que deram esse apelido. Léo, também é imenso prazer te receber. Parabéns. Eu lembro, não vou falar que eu lembro do Léo pequenininho, né? Porque nós somos praticamente contemporâneos. Acho que eu sou um pouco mais velho que o Léo, jogamos bola junto. Eu, perna de pau, e o Léo muito bom de bola. E o Léo há muito tempo também à frente do Correio. Muito obrigado por atender o nosso convite. Agradeço você ter lembrado da gente, né? E feito questão de me chamar e chamar meu pai. E por ocasião a gente está realmente por vias de completar os 50 anos. Já estamos até enxergando os 50 anos lá na frente, Sim, né? sim. Então, realmente é muito tempo prestado aí de serviço, né? Na imprensa de Três Pontas. E hoje estamos aqui muito satisfeitos pelo convite e queremos ajudar você com o seu programa. Aproveitar para elogiar o espaço, ficou muito bacana. Que você Obrigado, Léo. viu? Eu vou te pedir só para falar um pouquinho mais próximo do microfone. Se você quiser tirar o microfone aí do pedestal, pode. O Brechó pode puxar o microfone dele um pouquinho mais perto. Gente, se vocês tiverem pergunta, curiosidade, se quiserem saber alguma coisa, ou simplesmente parabenizar o Correio por anos e anos e anos, décadas de trabalho, mande a sua mensagem. Se quiser mandar Pix, a gente fica satisfeito também, pode mandar. E eu também quero perguntar para você que está em casa, para você que está nos acompanhando, qual a relação sua com o Correio Transpontano? Já foi reportado em algum momento? Já teve alguma foto em alguma coluna? Será que na coluna do Paul? Em alguma página histórica do Correio Transpontano? Ou então lá no Ecinho, clicando por aí com o Ecinho? Gente, quantos colunistas, quanta gente bacana. Brechó, eu estava dizendo para o Léo aqui em off, a imprensa em Três Pontas, eu considero que tem três pais. Você, o saudoso seu Haroldo, olha que privilégio meu. Eu tive o privilégio de trabalhar com os três pais, com o Brechó, com o seu Haroldo e com o Zé Lagoa também, na TV Cidade. Brechó, como foi a ideia de fundar o Correio Transpontano? A ideia foi o seguinte: o seu Haroldo, Tinha gráfica, ele gostava, ele tinha uma gráfica muito boa, era a única gráfica que tinha em Três Pontas, e ele gostava muito. Já era Grasal? Ou era outro? Não, Gráfica Santo Antônio. Santo Antônio, Gráfica Santo Antônio. E ele gostava muito de sempre melhorar. Ir em São Paulo, eu ia com ele, ia comprar as coisas, tal. E o tempo foi Crescendo, foi subindo as coisas, né? Aí começou a comprar máquina, tinha umas maquininhas pequenininhas que fazia a manual, tudo, só fazia aqueles negócios de montar tudo certinho. Letra por letra, né, Letra Brechó? por letra, e fazia aquela página de coisa, depois de repente tinha outra para fazer outro coisa, tinha que desmontar toda essa outra para misturar com a outra. Lembro. Então aquilo lá não tem que é uma loucura. Eu começava de manhã e ia até essa tarde. E o jornal começou a surgir assim, de repente. ele tinha essa vontade, né? Na verdade, ele tinha uma gráfica muito bem montada, né? Porque ele era enjoado, ele tinha maquinário bom, material bom na gráfica, sabe? Bem antigo. Mas não era belográfica ainda. Não, era gráfica Santo Era Antônio. Gráfica Santo Antônio. A belográfica era do meu pai em Belo Horizonte, por isso que tem o nome Belográfica. Ah, Veio pra Três perfeito. Mas o meu pai veio para Três Pontas e o meu avô tinha esse sonho de montar um jornal na cidade. Sempre teve, né? Sempre. Ele tinha uma gráfica muito boa, Sim. muito estruturada, com muito cliente, mas sempre tive. Ele falava para a gente assim: a gente tem que fazer um jornal. E o próprio jornal vai ser muito bom, que ele divulga a gráfica também. Claro. Né? Ele sempre falava isso, que eu me lembro. Tá? E aí, com isso, ele chamou meu pai e falou: ó, vamos começar. Entendeu? Sim. E aí começou pequenininho lá, com 4 páginas, né? 4 páginas. E quando começou, já era
o início do Correio Transpontano ou durante um período teve um outro nome? Foi Correio Transpontano, que O já Correio Transpontano. fundou o Correio Transpontano. É. Ele, os dois. Sim, Porque ele tinha um jornal que ele fazia para a prefeitura, certo. sabe? Para aquele negócio de Para terceiro. política, Sim, sim, prefeitura, sim. Mas ele queria ter o jornal próprio na cidade. É. Entendeu? Às vezes dava um trabalhão, tinha que ir em Belo Horizonte para arrumar uma foto, não sei o quê. Sabe que eles têm que tinha Sim, tudo moderno? Hoje é tudo moderno. Hoje você faz sim, aqui, sim. segundo, tá. Antigamente, porque era assim, a gente trabalhava no começo, eu ainda não, eles, né? Era só com tipo, né? Só com letra, Era. né? Aí o título tinha várias letras maiores, o texto, né? Sim, Letras menores, você tinha que montar aquilo letra por letra, sim, levar na impressão manual, voltar, distribuir tudo direitinho de novo. Quando surgiu uma foto, tem que pôr uma Nossa foto no Senhora. jornal. Pronto, complicou tudo. E tinha que arrumar um gente para levar um Belo Horizonte para Aí fazer essa tinha que foto. arrumar um negócio que chamava clichê. caramba. O clichê era um metal em cima de uma madeira, só fazia em BH. Isso levava tempo para fazer em BH e chegar ao clichê, que era uma foto. Então, para você ilustrar uma foto numa propaganda, certo? Ou mesmo num texto, era a maior dificuldade, né? Nossa E Senhora. quando começou, era tudo preto e branco, Brechó? Tudo Era, né? preto e Não branco. não Durante tinha muito tempo. policromia, né, Léo? Muito tempo foi É. tudo preto e branco. E 4 páginas. E 4 páginas. E desde o começo, Brechó, ele já era um semanário? Era toda semana? Era, toda semana. Desde o começo. Isso Desde o nunca começo, mudou. e a gente fazia sempre, Rapaz. fazia uma reunião aqui das outras cidades, Sim, que a gente sempre fazia também. Boa Esperança, Santana da Porque era Vargem, dos né? jornais? Fazia jornal para eles. sim, Ah, sim. Outros sim. jornais. Eu lembro que meu sogro, o Haroldo, foi visitar essa cidade, tudo, ele conhecia todo mundo. E Que foi além de fazendo. divulgar a gráfica, ele abriu com isso também, além de começar uma imprensa na cidade e tal, abriu um novo tipo de serviço para a gráfica. Porque, Sim. por Aí exemplo, se começou- você faz um trabalho e mostra, você abre caminho para outras empresas virem fazer aqui na gráfica Eu também. lembro entendeu? que o Haroldo pegava o jornal dele, que ele fez, ia visitar as outras cidades, e Sim. mostrava para ele, aqui, ó, esse aqui jornal foi feito em 3 pontos, sabe como é que é bom, pô. Aí todo mundo queria fazer jornal. Ou vou montar um jornal para mim, Boa Esperança. Aí começou a aparecer. Boa Esperança tinha um tanto, né, Léo? É. Até Varginha fazia. Ainda mais naquela época, era tudo papel, né? Todo mundo queria Sim. imprimir alguma coisa Sim. para mostrar. Né? O Correio foi fundado em 79, se eu não estiver enganado, é isso? 79. Em 79. Brechó, 1º de maio de 79. dia do trabalho. trabalhador. 1º de maio de 79. Brechó, como era? Hoje é tudo muito moderno, muito rápido. Eu te confesso que até para mim, que sou um pouco mais novo só que o Brechó, essa coisa digital, ela assim, é muito legal, mas é muito complexo. E eu sou muito de vanguarda. A gente é muito de vanguarda, a gente mais velho. A gente gosta da coisa mais tradicional. Mas eu fico imaginando como era para apurar a notícia, para conseguir matéria suficiente, mesmo que apenas 4 páginas, e como era, Brechó, no começo, a questão política. A gente está falando aí de final de ditadura, enfim, de um Brasil que tinha um outro cenário. Você lembra das dificuldades que vocês enfrentavam no começo? Deu muito trabalho, mas o povo, aqui, por exemplo, aqui em 3 Pontas, o político tem assim, ficou bem despistado, sabe, Sim. durante essas coisas agora. Sim, Aí depois começou aquelas brigas, não sei o que, aí até nós mesmo falamos, agora está na hora da gente entrar na briga também. se posicionar. Posicionar, né? Porque esse começo eu não peguei, então essa que Sim, ele tá Era falando, gostoso. Nós sim. ficamos, o Haroldo era um coitado, ele gostava de jogar, queria ser amigo de todo mundo. Sim. E eu já era meio assim, não, vamos ferrar esse cara. Não sei o que. Tava vontade, mas nunca fez. O Brechó era mais Roger Campos, né? Não, bacana. E o nome, Brechó? Por que Correio Transpontano? Alguma ligação com Correio Brasiliense, alguma coisa assim? Não. Acho que sim, eu acho que teve uma foto
de um jornal que chegou para o seu Haroldo uma vez, com esse tipo, sabe? E ele estava, na época, nós estávamos quase pensando já em fazer o jornal, sabe? E aí ele falei, não, vamos fazer desse jeito mesmo. Chegou alguma coisa que chamou coisa aqui, vamos atenção, né? começar assim. Né? Gente, olha só, o programa tá só começando, tá bom demais, a audiência tá subindo e eu quero agradecer muito já o carinho da sua audiência, a sua participação, e eu quero reiterar, eu acho que é quase impossível alguém com mais de 20 anos de idade que não tenha algum momento, alguma história com o Correio Transpontano, que não tenha virado notícia, que não tenha pelo menos sido clicado, não tenha virado comentário da coluna social, do maior colunista social que Três Pontas já teve. Aliás, deixa eu colocar aqui essa foto. Na segunda-feira eu resgatei essa foto aqui e eu coloquei. Tá aqui. Que saudade que eu tenho dessa personalidade. Olha isso, gente. Paulo Marinho, saudoso Paulo Marinho. Eu não me recordo, gente, exatamente o que foi isso no quartel, se foi a reinauguração do quartel, se foi a chegada de algum comandante. Mas foi o último momento que eu tive com o Paulo Marinho, ele bem. E o Paulo Marinho, assim, com os seus jargões, bordões inesquecíveis, casal very quality, cavalo não desce escada. Mago O mago da dentística. É sensacional. E aí ele começou a aparecer com isso, foi um sucesso pro jornal, foi um sucesso. Aí é o gancho da pergunta. Brechó, eu cheguei aqui no Paulo Marinho, começou então o Correio com você e com o seu Haroldo. E aí, depois as coisas foram aumentando e aí vieram os colunistas. Quem foram os primeiros colunistas? Você lembra? Quem foram as primeiras pessoas a colaborar? Eu lembro que o meu pai, João Correia Veiga, ele gostava muito de escrever. Sabe? Ele tinha uma coluna que chamava Notas e Comentários. Notas e comentários. Ah, é? Ele gostava muito Foi disso. bem no comecinho. E falava de tudo? Daí Ele era um fazia uns cara tópicos. sempre muito Sim. calmo, era espírita, sabe? Sim. Mas ele era amigo de todo mundo, ele começou a escrever um tanto de coisa, sabe? De repente, Lucimar, assim, né? Lucimar também. depois veio a Lucimar, que é a minha irmã, que é viva até hoje também, começou a ter uma Maravilhosa. coluna. Lucimar Tiso Veiga. Lucimar foi um sucesso, ela. Há muitos e muitos anos à frente do Paulo de Tarso, do centro, enfim, ficou lá durante muito tempo. Brechó, e além dele, do seu pai, eu tenho muita saudade e eu me lembro como se fosse hoje. Muitas vezes eu passando ali pela Praça Matriz, pela Praça da Igreja, e tava um senhor ali, sentado de perna cruzada, sempre com um livro na mão. Zito Torres. Que saudade do Zito Torres. Ele também começou lá no início do Correio Transpontano ou surgiu muito depois? Bem depois. Bem depois. Ele gostava de fazer umas coisas pequenas, assim, para o povo ler, sabe? Sim. E todo mundo gostava demais dele falar. Ele era muito inteligente. Era. Muito inteligente, então ele gostava muito de falar, muito de mostrar o que estava acontecendo na cidade, por exemplo, assim. Sim. Ele ficava o dia inteirinho na rua, passeando, conversando com todo mundo, então foi um sucesso ele. Léo, você consegue nos ajudar, o Brechó também, citar, dentre tantos, os que vier na memória, os colunistas, principalmente os mais antigos dessa época que eu estou falando do Zito, porque na minha época de Correio, você já estava lá, Léo. Já. Você já estava lá. Já. Eu lembro do Juarez Alvarenga. Juarez Alvarenga foi meu colunista também, de Coqueiral. Era um advogado. Sim. Sempre. Sim. Tinha muitos desses. Escrevia muito poema, poesia. O Júlio Inácio. Júlio Inácio, que era da Dirce Costureira, você lembra? Sim. Pai da Nelly. Sim. Então, ele também escreveu durante muitos anos. E todo mundo gostava. Nunca teve alguém que foi lá para falar, mas é muito ruim esse cara, você escrever. Nunca teve isso. Todo mundo tivemos entendia. muitos que ficaram muito tempo, né? Não foi pouco tempo. Pois é. Né? Muito tempo escrevendo.
entendeu? Quem é o mais antigo em atividade ainda hoje, Léo? Que tá lá mais tempo, você sabe? Que escreve no jornal? Que continua como colunista e talvez seja o mais antigo? Não, não tem mais um antigo, não. Que está sempre com a gente aí, mas que não é tão antiga assim, é a Maria Dolores, Sim, né? Ela está É, sempre Maria. colaborando sim. com a gente, sempre tem os artigos dela, né? Eu lembro também Mas da Nina, eu da lembro do Nina Marden. Veiga, Marden É. também Aliás, muito um abraço tempo. para Nina e pro Marden. Que Então, saudade do Marden, da Veiga De e vez em quando Souza. ele vem aqui, Há mas vem muito rapidinho. tempo que eu não mas vejo. vem só para fazer uma Ele visita, vem pra... É, mora em Juiz de Fora. tá bem, tá Tá bem, tranquilo. tá. A última vez que eu tive com o Marden foi quando ele tava na Cocatrel. Olha Ah, quanto tempo ele faz era isso. gente boa, todo mundo gostava Gente dele. todo finíssima. mundo fala bem do Marden, né? Gente, deixa eu ler algumas mensagens aqui. Não, deixa eu só fechar esse assunto primeiro. E como que surgiu o Paulo Marinho, Brechó, no Correio Três Pontano? Paulinho gostava muito de carnaval. Sim, Ele gostava demais de carnaval. Ele começava aquele negócio, e tal. E de repente, eu acho que Foi aconteceu num isso. encontro, né? Ele teve um encontro com um tanto de gente lá, ele começou a achar muito bom, conversando e cantando, não sei o que, pronto. Aí, de repente, Aí surgiu um ele, convite, ele né? brincou. Você não deixa eu fazer alguma coisa no correio? Eu, Nossa senhora, você está indo na hora que você quiser. Aí foi. ele foi o primeiro colunista social do Correio ou teve algum antes? Não, foi ele. Foi ele o Foi primeiro. Foi Foi. ele. E ficou durante muitos anos, né? Muito. Nossa, uma Muito. vida. Uma vida inteira. Muito. E ele é uma das pessoas, assim, que a gente pode falar mais importante para o jornal, podemos dizer assim. É. Porque Que bacana isso. ele jogava a gente para sempre incentivando, jogava a gente para cima, entendeu? Eu nunca Ele trouxe não queria deixar a gente acomodar com o jornal. negócio de ficar bravo, E com coisa, de briga, não sei. A gente nunca teve isso. não deixava a gente desanimar, sempre, entendeu? Querendo que o jornal melhorasse, É. querendo que as páginas fossem coloridas, é sempre assim, entendeu? E então ele é uma pessoa assim que muito importante E ele para o jornal. fazia, ele gostava de brincar aqui, principalmente pra gente. Quando ele via uma coisa assim, de alguma cidade, que a gente ia em alguma cidade. Eu lembro que uma vez eu fui com ele, eu acho que em Campos Gerais, sei lá, levar um serviço lá. Minha mulher estava voltando, ele falou, nossa, tem mais bobo assim. Palavras da família, Sensacional. Sensacional. Fora isso, promoveu durante muito tempo aquele troféu Evidência, Sim, que foi um sucesso, né, sim, socialmente falando, sim. e carregava o nome do jornal junto também. É. Então, isso também foi uma fase muito boa Muito bacana. daquela época. E aí, gente, e aí é só uma opinião minha, e inclusive na segunda-feira, no programa, no podcast que a gente fez com o Essinho, que também tem uma história também envolvida com o Correio também. Até hoje Ele é ainda está figura. lá. Ainda. Tá lá ainda, enfim, ele até brincou no ar e a gente riu muito que ele falou assim, não, eu fui lá pro Correio porque, você sabe, né, no nosso meio, permuta é o que tem. Tudo tem que ter permuta. Eu falei, claro, no meio do jornal tem que ter permuta em tudo. Eu falei assim, não, eu tô lá, enfim, é muito bacana. É até hoje, uma pessoa... É fantástico. sucesso. E aí, gente, o Essinho, aí eu coloquei essa foto do Paulinho Marinho, e o Essinho eu também preciso citar o Maurinho Bueno, o Tigrão também, que também escrevem, enfim. Mas assim, o Paulinho é o primeiro, para mim é incomparável. E o Essinho me lembrou uma questão. Ele falou assim, nossa, eu fiquei muito triste no velório do Paulinho, pouca gente que foi no velório do Paulinho, quanta gente o Paulinho em vida ajudou. É. Quanta gente o Paulinho fez o nome, né? Quantas empresas, enfim, mas infelizmente é assim. Gente, olha só que legal, várias mensagens aqui. Sidneia Pires, boa noite. Renata Marques, parabéns ao jornal Correio Três Pontano. Clever Tiso, grande brechó. Marco, se vocês quiserem comentar, fiquem à vontade, tá? Marco Antônio Mendonça, o da Laura. Parabéns ao brechó e ao Léo pelos inúmeros anos em circulação. Tive a honra de participar efetivamente do Correio Três Pontano de 88 a 95 com toda a liberdade
de tá lá? expressão. Fátima Campos, boa noite. Lia Rosa, boa noite. Tiago Henrique, boa noite também. Obrigado, gente, pelas mensagens. Continue mandando aí mensagens e me respondendo. Se você tem alguma ligação com o Correio Três Pontanos, já foi fotografado em algum momento. Ô, Léo, aí depois desse começo todo, aí a família, né, praticamente ali os quatro, dividindo função. Deixa eu tentar lembrar. Era o Márcio e o Alan que ficavam lá na gráfica, na parte da gráfica. Sim. Tinha mais alguém? Tinha mais, né? Tinha. Mas eu me recordo muito dos dois, do Márcio e do Alan, e também e na parte da coordenação. O Brechó não saía da parte gráfica, ficava lá supervisionando, e na coxia aqui na redação ficavam o Léo, a Ana e a Joana. Como foi a entrada de vocês três, Léo, no mais efetivamente no Correio Três Pontanos? Então, foi assim, o pai trouxe a gráfica para Três Pontas. Inicialmente, antes do jornal, era a gráfica. Sim. Então, era serviço de gráfica, né? E tinha muito serviço naquela época, né? Pra você ter uma ideia, fazia blocos de nota, não tinha nada de... Nem computador tinha Sim. naquela época. Então, todo serviço, era qualquer coisa, passava na gráfica. Então, ali já demandava muito trabalho. E quando fundou o jornal, a gente foi intercalar o serviço de gráfica com as edições do jornal. Então, acabou virando duas empresas numa só, né? A Belográfica e o Correio Três Pontanos. Então, todo mundo sempre trabalhando muito, né, Roger? Então, além da família, sempre teve os colaboradores que ajudaram demais a tocar esses dois projetos para frente que acontece até hoje assim. Mas quando você, a Ana e a Joana abraçaram mais de perto as funções lá, foi tanto para a parte gráfica quanto para a parte do Correio? Sim. Foi para os dois? Foi para os dois, né? Mas a gente tentava trabalhar as duas coisas juntas, entendeu? E hoje, tem alguma separação, Léo? Não, mesma coisa. A gente sempre é a mesma. Segunda-feira é a pauta do jornal, o que vai... Discussão de pauta. Discussão de pauta, né? Até quarta-feira, quarta até quinta, a gente está fechando as reportagens, né? E com isso a diagramação já vai sendo montada. E vinha a propaganda também. Né? Puxando as propagandas da semana, atualizando elas e tal, para a gente conseguir fechar tudo na quinta-feira. Continua da mesma forma até hoje. E na sexta, a impressão. O jornal tem que ficar pronto à tarde, que o pessoal da entrega já começa a distribuir sexta à tarde e sábado. Mas no começo dessa história, que antigamente o problema de trabalhar na gráfica era uma dificuldade fora do comum, né? Eu imagino. Pegar, mostrar, quer dizer, isso aqui é o número tal, caía esse pedacinho, deixia de furar. Sim, eu lembro do Brechó pegando letra por letra ali. Eu tenho isso na minha retina, na minha memória. Foram vários processos de impressão, a gente passou por todos eles, Roger. Isso é que é bacana, entendeu? Sim. A gente passou pelo tipo, que é esse primeiro, né? Depois a gente passou para era uma máquina que chamava linotipo. Sim. Que ao invés de ser manual, já era uma máquina que fazia o trabalho que era mais ou menos o que a gente já fazia, porém um pouco mais acelerado. Sim. Deixa eu levar em Belo Horizonte, né? Depois do linotipo, aí já surgiu o computador. Com o computador... O offset, né? Com o computador, ainda não, o offset ainda não. Com o computador, a gente conseguiu sair do tipo. Sim. E passar a digitar no computador. Aí você conseguia montar, diagramar a página, imprimir numa transparência e passar por uma borracha. Era. Aí essa borracha ia para impressão, já não precisava do tipo. Quer dizer, o tipo já foi ficando para trás, né?
E depois disso chegou o offset, que foi a grande virada, foi a chegada da máquina offset, né? Porque aí eu jogava na chapa de offset, jogava no offset, era tudo bem mais rápido. Instantinho, tá pronto. Que é até hoje, o offset ainda até hoje. E tem uma coisa interessante que eu nunca tive oportunidade de comentar isso com o Léo, a Ana, a Joana e o Brechó. Eu já trabalhei em 5 jornais, se eu não me engano. Correio Três Pontano, Tribuna de Três Pontas, Jornal do Nicásio, Folha de Varginha, se eu não me engano, saudoso Nicásio, Gazeta de Varginha, da Ana, e o Correio do Sul, do Antônio Carlos Médici Campos. Foram esses 5 jornais. E aí, longe de parecer uma indelicadeza com os demais, eu sempre. E a gente comentava isso, Léo e Brechó. Inclusive, lá na redação, no Correio do Sul, em outros jornais, a gente falava assim, cara, é impossível a qualidade de impressão do Correio Três Pontano. Ninguém consegue fazer igual. Confesso. Nem o Correio do Sul, nem outros jornais conseguiam. E aí eu não sei se é apenas qualidade do papel, se é uma máquina diferente. Léo, por que é tão diferente, sempre foi tão diferente? E isso que eu estou falando para vocês não é novidade, porque a Belográfica sempre foi uma referência, sempre foi conhecida pela excelência das suas impressões. Gente, olha aqui. Olha a qualidade aqui do CT do Correio Três Pontano. Olha isso aqui. Tem jornal que você passa a mão, você vai ficar com a mão toda manchada, toda colorida. E o Correio realmente tem, isso desde a minha época, tem uma qualidade que é invejável. Por quê, Léo? A gente sempre teve o cuidado, primeiro, da diagramação, né? De querer fazer o melhor possível, né? Porque querer apresentar o melhor trabalho possível. Então, o primeiro passo é você diagramar bem a página do O jornal. papel ainda é couché? O papel é o apergaminhado, é o branco. Não é o brilhante, não, é o branco, Sim. né? E a gente sempre fez questão da diagramação ser muito boa e de usar material bom. Então, por exemplo, enquanto o pessoal usava o jornal tradicional 48 gramas, que a gente chamava, que era um jornal mais escuro, fino, a Você gente fala usava... aquele da cor de papel de pão, aquele mais amarronzado? A gente usava o jornal 52 gramas. Ele parecia já o branco. Sim, Ele era mais encorpado e branquinho, ele tinha uma tonalidade sim. branca, então ele já dava uma impressão melhor. Então a gente gastava mais com a matéria-prima para poder apresentar uma qualidade melhor. Sem contar que a gente sempre investiu muito na oficina, né? Assim, a gente tivemos vários tipos de offset. Começamos com a mais simples, depois que a gente conseguia terminar de pagar, a gente já financiava uma um pouco melhor, terminava de pagar, financiava uma outra melhor. E era caro. Eu imagino. Então a gente sempre foi melhorando, melhorando, até chegar na máquina de 4 cores que a gente sempre teve vontade de ter, que é a que a gente tem hoje. Ainda hoje é offset? Ainda hoje é offset. É a última tecnologia. É a última. Léo, e também na minha época, eu não sei se continua assim, Brechó, porque mudou tudo, né? Com a questão do digital. Nossa, eu paulistano, mas em Três Pontas há 40, vai fazer 40 anos que eu estou em Três Pontas. Eu vim para cá em 87. Que saudade das bancas de revistas, das bancas de jornal que a gente tinha. Aqui a revistaria do Ézio, mas antes, enfim, e lá em São Paulo, em cada esquina tinha uma, era um hobby, todo domingo, todo dia cedo, acordar e ir na banca comprar jornal, comprar revista, enfim. Brechó, essa mudança para o digital, essas questões todas, e o brasileiro já não tem um hábito de ler, não é um povo que lê livro, assim, se você for ver num comparativo com outros países, não é um povo adepto à leitura. Isso foi se perdendo ao longo do tempo também no interesse de ler notícias, e como que Brechó e Léo respondam para mim.
como foi essa necessidade de, apesar de continuar com o impresso, de migrar pro digital? Eu te confesso que eu prefiro o impresso, eu sou vanguardista, eu gosto, enfim. Para mim, tudo dos anos 80, 90 e 2000, tudo, novela, filme, qualquer coisa, é muito melhor do que hoje. E o fechamento da única revistaria, até pouco tempo teve uma revistaria Então, no Américo Miário, agora não tem então, mais. lá do Bené. Do Bené. Aí foi muito estranho, né? Engraçado e estranho, porque eu adorava folhear jornais também, né? Então Sim, eu ia muito lá pegar os jornais, tá? De Minas, Folha de São Paulo sim. e tal. Gostava, fazia questão, fazia isso todo dia. Era coisa diária. De repente, um dia eu cheguei lá no Bené, falei, Bené, cadê os jornais? Ó, não vão vir mais. Mas como assim, Bené? Uai, os jornais não vai ter mais jornal aqui na banca. Aí ele vinha direto para cá. Aí Vinha eu de São falei, Paulo, que para tudo isso? Você para está cá. brincando comigo? Não, acabou. Agora, pelo que eu tô que eu fiquei sabendo, eles vão fazer somente na capital, onde que eles estão instalados, uma tiragem menor para alguns assinantes, assim, muito Tradicionais. tradicionais, os fiéis de muito tempo. Sim. Vai ser distribuído lá, o restante nós vamos ter que adaptar ao celular. Eu falei, puxa vida, não é comigo isso. E aí eu ainda deixava o meu lá, né? E vendia bem na banca do Bené. E de repente chegou um tempo também, tempão depois, mesmo o jornal vendendo bem, mas ele vendendo livros, Sim. tipo uma papelaria, Sim, né? CD, enfim. Ele falou, eu vou fechar também. Rapaz. E aí ele acabou fechando. Aí a opção que a gente teve, a gente tem alguns pontos na cidade de venda de jornal, Sim. né? Que todo mundo já conhece. Mas é bem menos do que era antigamente no auge, Léo. Que vende. De interesse pelo jornal impresso. Ou ainda continua um público muito fiel buscando o jornal ainda impresso? Tem um público fiel. Podemos dizer assim que em termos de assinatura, na época áurea, vamos falar que nós perdemos aí uns 25%. Sim. Né? Um quarto assim de gente que falou assim, não, eu vou ficar só na internet, não precisa mais de me mandar o físico, não. Mas a gente está imprimindo bem ainda e o pessoal ainda renovando a assinatura. Então, enquanto estiver assim, Sim. a gente vai continuar, igual os grandes jornais fizeram nas capitais, né? Nós vamos atender o nosso público-alvo até quando eles quiserem. Mas, ao mesmo tempo, disponibilizando tudo que é possível online, para quem quiser. Né? Gente, deixa eu lembrar que o nosso programa, daqui a pouquinho a gente vai fazer uma pausinha para o Léo e o Brechó tomarem uma aguinha. Tem um oferecimento da Cocatrel, Cooperativa dos Cafeicultores de Três Pontas, e também da Gestão Agrosoluções, do CEO Gustavo Faria, que faz um trabalho maravilhoso na cidade. Deixa eu ler mais algumas mensagens aqui. Tiago Henrique, parabéns ao jornal Correio Três Pontano. Parabéns, Roger, o programa tá top. O Ivanildo Baiano também. Danilo Oliveira, dileto. Não se esqueça da nossa ressonância nuclear magnética para a Santa Casa. Quem sabe o Correio Três Pontano nos ajude a comprar essa briga no sentido de termos essa máquina aqui. O Danilo sempre manda essa mensagem sugerindo que Três Pontas tenha essa máquina. Até o Michel Renan, provedor da Santa Casa, já respondeu que é difícil a custo, enfim. E isso aí, meu caro, é mais a via política. Isso aí é mais dos deputados que a gente tem acesso, Secretaria de Saúde, Ministério da Saúde, para tentar realmente. Claro que os órgãos de imprensa, como legítimos fiscalizadores do povo, a gente cobra, a gente pede, e fica aqui mais uma vez, tenho certeza que o Correio Três Pontano também endossa esse grito, esse coro aí, para que a gente tenha uma ressonância magnética em Três Pontas. Passou da hora, mas temos que ver as viabilidades e acredito que a Santa Casa esteja em boas mãos. Muito obrigado pela mensagem. O Marquinho da Laura, vale lembrar do Velaney.
E... O Melanei foi um funcionário também muito É? profissional, muito antigo, trabalhou muito tempo com a gente, bem lembrado. Aí, ó, que bacana. E o Paulo César Barbosa, boa noite, participando também, muita gente participando. Ô, Léo, eu fiquei matutando aqui uma questão. ah, eu mesmo tive que migrar, né, para a questão digital. Confesso que eu não gosto muito, não. Mas é tendência. Ou a gente se adequa à realidade, ou a gente fica para trás e o trem passa em cima. Mas eu não gosto. Eu acho tudo muito estranho. Sabe, Brechó, eu sou do tempo da Dona Odete. Eu fiz datilografia com a Dona Odete. Lembra, Léo, da Dona Odete? Claro. Fiz datilografia com... Gente, pelo amor de Deus, velho. Já tô virando um museu também, já. O povo me vê na rua, acha que eu sou o Paulo Bucha. Então o povo tá me chamando de Paulo Bucha. Um abraço pro Paulo também. Ô, Léo, vocês não pensam em ficar só no digital, né? Não, a intenção nossa, assim, de momento, não estamos pensando muito para frente, não, é manter como está, a gente imprimindo os jornais impressos ainda enquanto tiver um bom mercado, igual Sim, tem hoje ainda, sim. então não tem porquê, né, tomar alguma decisão nesse sentido. Mas, ao mesmo tempo, disponibilizando online. O que que a gente faz? A gente tem um site diário de notícias, Sim, né, sim. que a gente joga ali, por exemplo, a notícia aconteceu hoje, a gente já joga ali uma manchete, uma foto e um resumo do que aconteceu, entendeu? Mas a completa na versão impressa A depois. completa na versão impressa. Perfeito, Então a gente perfeito. fica bem atualizado nesse Sim, sentido, sim, né? sim, E depois uma edição completa, sim. né? Com tudo que aconteceu durante a semana. E aí também continua da mesma forma. Não há uma divisão, por exemplo, Joana por conta do digital e você por conta do impresso. Não tem isso. Não tem isso. A gente lá assim, divide as funções assim. Uma pessoa mexe mais com diagramação, entendeu? Uma outra pessoa que é um funcionário, por exemplo, Sim. hoje que nós temos lá o Marlon, por exemplo, ele é bom para mexer com design de Sim. fazer anúncios. Então, chegou um anúncio ali para montar rapidinho, é ele que vai fazer, entendeu? Cada Bacana. um vai estar no seu setor ali, um vai ajudando o outro para sair tudo a contento. Né? Gente, o papo tá muito bacana. Daqui a pouquinho a gente tá meiando o programa. Já passou metade do programa. Tenho muita pergunta aqui para fazer para os dois. Deixa eu lembrar de jornalistas que passaram pelo Correio. Rapaz, me ajuda aí, Léo e Brechó. Eu, Arlene. Chico Cândido trabalhou lá? Francisco Cândido. Chico Cândido também. Vanderlei não, né? Vanderlei não. Não. Muita gente. Tá vendo, Brechó? Por que você é o pai de todo mundo, né? Aliás, Brechó, por falar em pai de todo mundo, o Brechó tem uma paixão. Aliás, quando eu ainda era mais molecão, 20 e poucos anos que eu estava lá no Correio, o Brechó escrevia a coluna dele e saía com a página toda azul. E era uma sensação quando saía a coluna do Brechó. Como é que foi essa ideia, Brechó? De juntar a paixão pela raposa com a informação? Acho que foi isso mesmo. Acho que Foi ideia tua ou alguém sugeriu? o Correio estava bem ruim, né? O jornal, o time. O Cruzeiro. Estava muito ruim. Aí eu pensei, vou bolar um trem aqui para ver se despista um cadinho, né? E de conteúdo, o Brechó falava de tudo um pouco, né? Eram tópicos, né? De vários assuntos que ele abordava ali sempre. E também era muito bacana. Continua acompanhando o Cruzeiro de perto, Brechó? E agora tem um neto que é cruzeirense, muito cruzeirense. É? Os netos são muito cruzeirense. Aí, quando a junta, você já viu, né? Brechó, alguma vez algum atleticano ficou bravo com você por conta da página azul do Correio Três Pontano? Quis parar de assinar o jornal ou não? Não. Você tem muito amigo atleticano, Brechó? Infelizmente tem. Né?
Ah, tem outro aqui que também trabalhou no Correio. Ou não? Acho que trabalhou. Se eu não me engano, até me sucedeu. André Silva Rosa. André Rosa, o baixista, Sim, se eu não me engano, quando eu saí, pouco tempo depois, ele foi para lá. André O André. Rosa. Parabéns, Léo e Brechó. Tive a honra de trabalhar como jornalista durante alguns anos em companhia da Arlene Brito e do Chico Cândido. Tem mais mensagem aqui, mais texto. Foi uma escola, as informações online são úteis, mas nada se compara em ver o jornal sendo impresso, página por página, e saindo quentinho da máquina. Bons tempos. Fato, assino embaixo. É sensacional. E também, quando eu disse para vocês da qualidade insuperável, e não é merchan não, viu, gente? É fato. A César o que é de César. Da qualidade insuperável de impressão do Correio Transpontano. Na minha época, Léo, eu lembro que vocês faziam um monte de jornal para fora também. Nossa, muitos. Um monte de prefeitura, se eu não me engano, um monte Ainda de... faz, até hoje, né? Até hoje ainda tem Tem muito. muitos jornais ainda. Jornal de Varginha, prefeitura de Varginha. Ah, é? Tem um de Boa Esperança, Vanguarda. Aí é da minha época. Ainda até hoje. Até hoje. Ainda tem alguns jornais, Vem de Campo Belo, sabe? Então, toda semana tem algum jornal diferente para imprimir. E tudo rápido. Aí, ó. Todo mundo quer correr. Tudo para ontem. Tudo para ontem, Tudo para ontem. Por falar nessa família toda, gente, eu preciso também fazer algumas citações aqui, senão eu acabo esquecendo. E são sempre saudações muito saudosistas, assim, de bons tempos que não voltam mais. Que saudade do Haroldo Souza Figueiredo Júnior, é isso? Haroldo Souza Figueiredo Júnior, também muito envolvido com o carnaval, um baita compositor. O primeiro carro que eu tive na vida foi com a ajuda do Haroldinho, e eu tenho uma passagem também muito bacana com a família. A minha filha Alexia, acho que eu nunca contei isso, gente. Minha filha Alexia, que já está com 27 anos, ela só está no mundo hoje, claro, primeiro a Deus, mas graças também... como é que chamava o médico? Dr. Carlos Fagundes. Carlos Fagundes. Alexia era prematura, gente. Estava com hipotermia e pai e mãe de primeira viagem, a gente não sabia. E o Haroldinho foi lá em casa visitar. Na época eu trabalhava na tribuna. E ele viu, ele falou assim: nossa, essa menina não tá bem. Aí ligou pro Carlos Fagundes, ele foi lá, e se não fosse por isso, a gente tinha perdido o Alex. Quero fazer esse registro, também lembrar do seu Haroldo, que a gente já falou, da dona Darcy, quantas vezes subia aquela escadaria lá, da Cleusa, da Deise, do Rodrigo, gente, quanta gente bacana. Também, claro, com certeza. Bons tempos, gente, mas graças a Deus, felizmente, o Correio está na ativa. Deixa eu ver algumas perguntas que chegaram aqui. Léo, hoje, quais são os maiores desafios para conseguir continuar mantendo um jornal impresso? Os desafios são muitos, né? Mas sempre foram, na verdade, né? A gente conseguir boas parcerias para estar fazendo boas reportagens, né? E aí a gente tem as reportagens próprias e conta também com parceiros que a gente precisa falar que vocês do blog ajudam sempre muito a gente, você, a Arlene, Equipe Positiva, o Denis, que é um parceiro de primeira hora sempre, né? Agora também tem o pessoal lá da Studio Life também, sim, que está ajudando muito, né? Então, isso é muito importante porque o texto jornalístico é tudo, né? Porque é o que chama atenção, né? Sem uma boa chamada, sem um texto, se é uma matéria boa, nada. E
a equipe, que é muito boa, já muito treinada, muito experiente, né? Os nossos anunciantes, que são Fundamentais. fundamentais e são muito fiéis, né? Já tem muitos anos, 80% do que anuncia está com a gente já há muitos anos, né? E os leitores, né? Enquanto tivesse girando essa roda aí, né? Sim. Tudo funcionando bem, a gente vai continuar. Léo, mas e na questão. Léo e Brechó, se os dois quiserem falar um pouquinho. E na questão editorial, deixa eu começar com o Brechó. Brechó, nesses 40 e tantos anos, se não quiser, não precisa citar o prefeito, o ex-prefeito, o governo da época. Mas em algum momento, política, quem estava no poder, tentou de alguma forma influenciar nas decisões do jornal? Houve uma época em que se tentava censurar um pouco o trabalho? Não, até que não, foi muito tranquilo. Sempre foi muito tranquilo. Muito. Os eleitos sempre ia, gostava, né, Léo? É até hoje a mesma coisa, né? Na verdade, a Essa gente questão- teve a gente sempre manteve assim um trabalho muito ético nesse Sim, sentido, né, Roger? sim. Nunca assim de ser tendencioso para Sim. nenhum lado, né? Procurar abrir o mesmo espaço para todos, inclusive para os candidatos que são considerados menores, Sim, aqueles assim que você vê que sim. não tem mesmo nem chance, a gente dá o mesmo espaço. Você vê que sempre foi assim. Então, acho que com isso a gente consegue um retorno nesse sentido. Então, nunca tivemos. Às vezes, uma eleição ou outra que foi mais quente, numa Sim, época sim, bem para trás aí, sim. que tinha época aí que a eleição era Ah, pesada. Você era. lembra disso? Lembro, era pesada. Não é a eleição desses últimos tempos. Não, né? não. A gente está falando de coisa de 20, 25 anos Isso, naquela atrás. época era pesado. Era, né? Nós era. sempre tivemos muito apoio desse coisa. O Carlos Mesquita, que faleceu essa semana, né? Sim. Ele adorava ir no jornal nosso. Quase todo dia ele Fazer passava visita. lá. Essa Aliás, semana ele foi lá de carro com o filho dele, Adriano? só buzinou lá, ele teve lá recentemente, Léo? buzinou só lá e falava, não estou Rapaz, aguentando mais, eu vim aqui só para despedir. Ó. você está brincando. O pai saiu lá fora Fui lá para fora. encontrar com ele no carro. O filho dele foi lá levar ele lá. Isso poucos dias antes. Poucos dias. Gente, era um acontecimento quando presenciei isso durante anos que eu trabalhei lá, quando um prefeito ia na redação do CT. Aí tinha um cafezinho sempre lá bem servido, se eu não me engano tinha um banner lá, tinha um cantinho específico lá para fazer a entrevista. Tinha um fundo, Um né? fundo. Aí fazia uma entrevista. Era realmente um acontecimento quando um político, um prefeito ia lá. Brechó, uma outra pergunta interessante aqui que quem está nos acompanhando aqui mandou: se você imaginava que o jornal chegasse onde chegou, prestes daqui a pouquinho a completar 50 anos. Quando se fundou lá atrás, você pensava nisso? Não. É muito tão difícil. longe, não, né? É muito difícil, não é brincadeira, não. Tá? A gente tem hora que a gente fica. Nossa Senhora, tipo assim, o que eu estou fazendo com isso aqui? Porque é uma coisa assim, né, Roger? Você termina um e começa outro. É um negócio. Não tem descanso. E para nós, não tem. Aliás, feriado é sempre pior. A gente trabalha mais na questão do impresso. É um dia a menos para poder fazer toda a produção. Manter, sair com ele circulando, né? Então, é sempre mais complicado. Mas o tempo passou e passou rápido. A sorte nossa também, nós temos muito na região, né? Sim. Nós temos muito jornal. A maioria dos prefeitos já sabe que o bom é que de Varginha, por exemplo, tem um mundo de gráfica, eles sempre gostaram de fazer com a gente. É o que a gente falou. Absurdamente diferenciado. Aí eu quero fazer a mesma pergunta, mas eu quero que os dois respondam, por favor. Difícil, hein, Brechó? Nesses 47 anos, qual a reportagem mais impactante que você lembra?
Brechó coloca a cabeça no travesseiro, pensa assim, nossa, essa reportagem mexeu comigo. Tem alguma, Brechó? E pro Léo também. Eu acho que tem, eu tenho que lembrar. Eu já tive muito desse tipo. Ou algum fato, por exemplo, enquanto vocês pensam, ah, contar uma minha, que foi uma das reportagens mais difíceis que eu fiz hoje, foi o velório do Nilson Vilela. Aquilo foi pesado e também o acidente do Galvão da Fertibras. Ali também complicado. A gente ter a função de noticiar o trágico nunca é agradável, é sempre muito complicado. Lembrou de alguma, Brechó, em específico? Alguma reportagem que tenha te marcado? Léo também tem alguma? Não, assim, que marcado, porque são tantos acontecimentos, né? Que é Não difícil. dá tempo, né? É difícil a gente assimilar, falar assim, vou separar uma reportagem assim que marcou, né? Porque foram muitas coisas. Mas uma coisa que mexia muito com, que a gente lembra, né? Que mexia muito com a sociedade era na época eleitoral, quando tinha uma campanha que estava assim, bem equilibrada, e durante muito tempo a gente trabalhava com as pesquisas Sim, eleitorais, sim. né? E aí criava uma expectativa muito grande pelo resultado, entendeu? A gente fazia 3 pesquisas eleitorais muito bem feitas com a MDA lá de Lavras, da Sim, UFLA, sim, você lembra? lembro. E era bacana, porque a gente fazia uma reunião com os chefes de Os candidatos, campanha, né, com É. os candidatos, e falava assim, ó, a gente já toda vez a gente faz, ó, são 3 pesquisas eleitorais, dia tal, tal, e uma na boca de urna. E o que a gente quer fazer? Nós podemos vender essas pesquisas para vocês. Aí ela vai vir estratificada tudo, por setor, por bairro, masculino e feminino, por idade. Vocês vão receber o dossiê completo para vocês analisarem a candidatura de vocês. E com isso a gente racha o valor delas aqui, para o jornal e para quem quiser. E o pessoal todo topava, né? Mas na hora de divulgar, e na hora de divulgar, eu que divulgava primeiro, depois eu entregava a pesquisa para eles, entendeu? Ah, e quando chegava a semana do jornal sair, Rapaz, na sexta-feira o pessoal já estava tudo assim. era. E aí tinha uns que ficava bravo, achava ruim, não queria e E tem um tal. detalhe, que nunca teve uma eleição aí Que deu que errado. deu errado. É, Sempre deu certinho, né? é impressionante, porque assim, a hora que saía de sábado, que era boca de urna, o resultado saía o resultado da pesquisa, o resultado da eleição domingo, a gente fazia uma edição extra na segunda-feira, comparando o resultado da pesquisa com o resultado oficial, e era impressionante como é que Funciona, né? funcionava. Eu tô lembrando aqui, Léo, eu não lembro o que eram os conteúdos, mas eu lembro também que algumas edições elas tinham alguns encartes, inclusive encartes com mais de uma página. Uhum. Eram encartes de temas variados? Claro, temas variados. E tinha de publicidade também, de empresas que chegava, falava assim, tiragem 5.000, chegava lá com um tabloidezinho de 5.000 para entregar Era lá no isso. jornal. Era isso. Olha que legal, a Renata, minha esposa, mulher, falar uma coisa. A gente vai ficando esclerosado e mulher tem uma memória fantástica. A Renata está dizendo, Roger, eu não sei quando você entrou no Correio, mas em 1996, quando a gente casou, você estava no Correio porque o Léo foi um dos acompanhantes do nosso casamento. Foi um dos padrinhos do casamento. Aí, ó, tá vendo? Foi nessa época que você tinha um Gol branco. Quando? 1900? 96. 90. Golzinho bola. Golzinho bola branco. É. Rapaz.
E lá se vão 30 anos. 30 anos atrás, rapaz, como eu tô ficando velho. Brechó e Léo, para vocês responderem. Primeiro, Brechó. Qual o grande legado que você deixa, primeiro, satisfazendo o desejo e a vontade do seu pai de ter um jornal, mas é uma pergunta de duplo sentido. Primeiro, na tua cabeça, qual a colaboração que o Correio Três-Pontano deu para a cidade nesses quase 50 anos? Mas não só para a cidade, intimamente para o Brechó. É a realização de um sonho? É a satisfação, Brechó? Muito, mas muito mesmo. Nossa Senhora, para mim mudou tudo. Nessa coisa que a gente estava, né? Porque foi muito difícil a gente fazer. Ah, eu Foi imagino. muito difícil. Então, no dia que começou a melhorar, foi uma festa para nós, da família. Eu lembro do Haroldo, coitado, o Haroldo já estava meio velho, ele fazia questão de ir com a gente em qualquer lugar para comprar alguma coisa, ensinar o que ia fazer no jornal, a questão de tudo. Sabe? Vocês chegaram a pensar em desistir em algum momento? Não, Nunca pensou. eu acho que não, né, não? Não. Acho que não. E não teve não tinha muita pressão assim para isso, não. E para você, Léo? Então, igual. Parece que é uma missão mesmo, que a gente pega e vai tocando sem. Nunca pensou assim em parar, né? Igual eu te falei, Roger, a gente termina um, começa o outro, É assim. sem ver o que está acontecendo, se tá, se tá bom, se tá dando lucro, se não tá, como é que tá, mas assim, é sempre viável, sabe? E então é tipo uma missão que a gente pegou e vai tocar até quando der, né? Nós não estamos preparando assim os filhos. Os filhos eles estão indo embora Para outros caminhos. caminhos, entendeu? Isso te corta o coração, Léo? Não, não corta o coração não, porque eu acho que é isso mesmo. Cada um tem que seguir mesmo, né? O que tem vontade de fazer e tal, e a gente não pode forçar nada e tem que fazer o que gosta, o que quer e o que gosta, né? Então, assim, nós estamos com essa missão aí e, e agora, assim, não pensava muito nisso, mas agora que está chegando, uma missão de chegar pelo menos 50 anos, vamos com força total, né? Vamos para cima, como se diz. E aí, até como sugestão, ó, eu metendo o bedelho, gente. Vai, não, pode Tem que falar. juntar todo mundo que tiver vivo numa festa dos 50 anos do Correio Três-Pontano. Quem sabe, se Deus quiser, o Clube Três-Pontano vai estar reaberto, hein? Alô, Betão, quem sabe o Clube Três-Pontano... Até tem uma novidade nesse sentido, que a OAB, de Três Pontas, Sim. vai fazer 50 anos junto com a gente. E uma vez eu tive num evento, encontrei com o atual presidente, o Marcel, o doutor Marcel, amigo meu, e ele comentou, ó, se a gente chegar junto lá nos 50, nós vamos fazer uma festona em Três Pontas, hein? Aí, ó. Tá vendo? Aí vai ser bom demais. Rapaz, o Paulo Marinho lá no céu vai estar festejando isso. Nossa, A minha curiosidade é, quem será o cavalo que não vai descer escada dessa vez, hein? Gente, a gente está chegando no final do nosso programa. Eu vou fazer só uma pausinha para privilegiar os nossos anunciantes, os nossos apoiadores. Daqui a pouquinho eu volto para as mensagens finais, agradecendo imensamente novamente o carinho da audiência, muitas mensagens, muita participação, mas especialmente agradecer ao Léo e ao Brechó também, a toda a família, Ana, Joana, todos do Correio Três-Pontano, por me dar a satisfação de cumprir uma missão de agradecimento, de gratidão. Eu acredito que eu só esteja também até hoje, porque jornalismo, gente, assim, ou o cidadão é maluco, ou ele realmente é um predestinado, porque milionário você não fica.
Nessa área você não fica rico. E a gente faz por ideologia, a gente faz por uma paixão, por um amor. É a cachaça que a gente toma. É um negócio fantástico. E eu aprendi muito no Correio Três Pontano também. Então, rapidinho, gente, enquanto os dois bebem uma aguinha, deixa eu só privilegiar aqueles que nos ajudam rapidinho no pique a fazermos o nosso Pod Café Podcast. Deixa eu falar de Cocatrel, Cooperativa dos Cafeicultores da Zona de Três Pontas, que também é, assim como o Correio Três Pontano, é questão de confiança. Vale a pena confiar e apostar numa das maiores cooperativas de café do mundo. Deixa eu falar também do meu parceiro de uma vida toda, desde a época do Correio Três Pontano, antes, desde a época da TV Cidade. Ô, Zé Lagoa, que falta que você faz também, viu? Zé Lagoa tinha dia que ele ficava tão nervoso, Brechó, que ele colocava 2 cigarros na boca ao mesmo tempo. Ele fumava 2 cigarros, gente, ao mesmo tempo. E quando o Sérgio Naia estava chegando em 3 pontos, o Zé Lagoa quase que ele descabelava. Ficava doido. José Lagoa também, fantástico. Zé Lagoa tem uma história, Brechó. Vou até pausar aqui um minutinho da publicidade. O Zé Lagoa era muito difícil a gente conseguir repor. Não é como é hoje, gente. Hoje é tudo muito fácil. Na nossa época, a gente tinha que garimpar a notícia, era um negócio muito difícil. Aí eu cheguei um dia para o Zé Lagoa reclamando, falei assim, ô seu Zé, tá difícil achar matéria, porque tinha o Jornal da Cidade, né? Eu tinha o meu programa, que era o Verdade dos Fatos, mas eu era o repórter da TV Cidade. Chico Cândido apresentava. Olha que time. Marabinha, Rony Roma Lourenço era o cinegrafista, Arlene era a redatora, Ronaldo Montuani, o bacana, era o editor, e aí eu tinha que caçar reportagem direto lá. Falei assim, seu Zé, não acontece nada na cidade direito, assim, para ter um jornal todo dia. Faz o seguinte, se não tiver nada, você filma 2 cachorros cruzando que vai dar uma notícia boa. Então a gente tinha que inventar a notícia. Porque o jornal diário era difícil. Era difícil, jornal diário, Jornal da Cidade, 6h30 da tarde. Rapaz. E aí. Você sai pra rua sem saber onde que você vai, o que você vai fazer. Difícil demais. Mas aí nessas histórias, gente, ó, eu pausando aqui novamente. Por isso que o podcast é um sucesso, porque é uma conversa bacana. Fora gafe, né, Léo? Gafe em televisão, então, meu Deus. Uma hora eu vou contar todas, mas assim, eu lembro, eu já tive várias. Mas uma das mais fantásticas do meu amigo e irmão, que eu amo, só tô nessa profissão graças ao Marabinha, do antigo saudoso Clip Show. Nossa, começamos lá atrás com o Clip Show. Chico Cândido no estúdio ou o Zé Maurício, Rádio AM. Festa do Padre Vitor. E aí, o Marabinha na Praça Cônego Vitor. Alô, Maraba, aquele abraço. Aí um dos dois chega ao vivo e fala assim, ok, cobertura da Festa do Padre Vitor, vamos ao vivo com o nosso repórter Rony Roma Lourenço Marabinha, que está em algum lugar da Praça Cônego Vitor, na festa do Beato Padre Vitor. Alô, Marabinha, onde você está? Aí o Marabinha volta e fala assim, olá, Francisco, ou Zé, não sei quem que era o apresentador, estou aqui na hérnia do Padre Vitor. Oh, meu Deus do céu. Aí o apresentador, você tá onde? Eu tô na hérnia. Não, Mara, você deve estar na erma. Na hérnia você não tá. Então, assim, tem uma... Oh, meu Deus do céu, fantástico. Tem uma coleção dessas também. Mas eu também já dei as minhas batatadas, já tive as minhas ratas também. Parte, né? Aliás, Léo, eu tenho uma na época do Correio. E eu conto isso até hoje. Dr. Luiz Carlos, juiz de direito. Teve um juiz na minha época, chamava Luiz Carlos, acho que era isso. E ele até me chamou lá, o jornal saiu sábado, na segunda-feira, ele me chamou lá, bravo demais. Ele tinha acabado de chegar na cidade e eu coloquei como título assim, 3 pontas já tem novo meretíssimo. E saiu, 3 pontas já tem novo meretríssimo. Rapaz,
Me chamou lá no fórum, gente, para poder explicar. E aí depois a gente teve que fazer uma errata. Não sei se você vai lembrar disso. Tivemos que fazer rápido. Nossa Senhora, quantas e quantas histórias. Ah, é. Gente, doutor Luiz Roberto Laurindo Dias, o médico do coração, para você que precisa fazer o seu check-up e cuide da sua saúde, 99841-3363. Deixa eu falar também da doutora Daniela Carvalho, a filha do Jairo, para você que busca longevidade saudável, emagrecimento, obesidade, menopausa e andropausa, sarcopenia, lipedema. Para você que quer combater o lipedema, também terapias avançadas, implantes hormonais, terapias injetáveis, aquele tratamento mirabolante, sabe? Aquele para perder peso. A Renata já perdeu 20 quilos, aquelas canetas, Monjaro e tantas outras. Ela tem, fuja aí dessas que você compra no mercado negro, sabe? Que não tem procedência. Com a Dani é diferente, vale muito a pena. 997-52-3049. Agende a sua consulta. Assim como Três Pontas também tem uma sumidade na nefrologia, a doutora Carla Cristina Bernardi, que trabalhou na Beneficência Portuguesa, lá em São Paulo, onde eu nasci, por coincidência, hospital que foi de Antônio Hermílio de Moraes, que deveria ter sido presidente da República, o ex-dono do Grupo Votorantim. Doutora Carla, para você que brinca com a sua saúde renal, brinca não. Roger já operou 3 vezes, pedras incontáveis. Brechó, tem tanta pedra que se fosse preciosa, eu era o cara mais rico de 3 pontos, mas não vale nada, só causa dor. Clinova, medicina especializada, 3661-3261. Deixa eu falar de outro parceiro de mão cheia. Mão cheia e marmita cheia. Galvão Restaurante, para você que já está pensando no almoço de amanhã, para pedir aquele self-service com entrega super rápida, aquela marmita, ou self-service em loco, para comer aquele churrasco maravilhoso. Galvão Restaurante ao lado do Bradesco. Mas se a questão é a fome agora, Léo mesmo me contou que está morrendo de fome, até vou passar o telefone para ele. Brechó também vai experimentar o lanche de costela lá do Bacon Zé. Alô, Taylor, aquele abraço, 999487777. Peça o seu Bacon Zé, não é sanduíche, são obras-primas, obras de arte transformadas em fast food, vale muito a pena. Mas se a sua necessidade é organização de festa, de evento, vem aí a festa dos 50 anos do Correio Três Pontano. Nós estaremos lá, se Deus quiser. MS Sonorização e Iluminação, Matheus Santos é quem mais entende de som e iluminação. 998360924. A penúltima de hoje, eu já vou ficando quase sem voz. Ah, esse cara é fantástico. Na Gestão AgroSoluções, a nossa consultoria traz uma visão empresarial para o campo. Analisamos dados precisos de cada área da fazenda, como produtividade, custos e controle dos recursos, e ainda ajudamos na tomada das melhores decisões. Gente, muitas fazendas em Três Pontas e na região estavam ruins das pernas, financeiramente falando. Bastou a gestão aí do Gustavo Faria. Gestão AgroSoluções mudou da água para o vinho. Então, se você está passando pela mesma necessidade ou está bem, mas quer melhorar, nada melhor do que Gestão AgroSoluções. E a última, já que a gente vive na era digital, a gente tem que falar de internet. Se é internet, é ConectaNet. E se é ConectaNet, tem TV Conecta. Para você que quer sair daquela mesmice de canais que te envergam para a esquerda ou te envergam para a direita, fuja disso. Você tem o poder através do controle remoto e com muitos canais da ConectaNet. Agora sim, de volta para a gente terminar o nosso programa de hoje. Brechó, eu tenho 3 referências nacionais. Deixa eu colocar a foto dos 3 aqui, que para mim são os 3 maiores entrevistadores da história desse país. Aliás, ó, aqui está a canequinha do Jô. Nós estivemos lá muitas vezes. Alex Tiso foi comigo, Francisco Cândido, enfim. José Eugênio Soares. Aliás, tem gente brincando, falando que eu estou virando a mistura do Jô Soares com o Leão Lobo. Muito obrigado aí, viu? Pela referência aí, pela deferência. Jô Soares, Clodovil Hernandes e Marília Gabi Gabriela, a maior entrevistadora desse país. O Clodovil, estilista, polêmico demais, ele tinha um quadro que ele falava assim: olhe para a lente da verdade e responda tal coisa. Eu não vou perder a oportunidade de pedir para o Brechó olhar para a lente da verdade, que é essa câmera aqui, e mandar aquela mensagem de amor para Ana. Oh, boa.
Ali, pai. Ela vai gostar. Vamos ver. Manda uma mensagem para ela aí, Brechó. A mensagem é que sou apaixonado por ela. Ah, que lindo! Quantos anos juntos, Brechó? É que vai falar assim, o Léo nem era nascido. O Roger também não, quantos também não. Ah, Léo, também quer aproveitar e fazer uma declaração especial aí? Pai, claro. Vamos lá. Um beijo pra você, Renata, te amo. Aliás, gente, eu e o Léo, a gente tem uma coisa em comum, né? Ai, Nós somos casados com Renata e, como diria o latino, ingrata? Não tem nada de Não. ingrata, são mulheres fantásticas, né, Léo? com certeza. Se eu não me engano, eu dei aula pro Miguel na autoescola também, né? Deu aula pro Miguel. Eu dei aula pro Miguel, o filho do Léo. Ele fez lá na sua escola. Fez lá. Gente, vamos encerrar o programa de hoje e eu preciso fazer um mini cara a cara com o Léo e o Brechó repetindo aquelas perguntas no estilo ping-pong. Vocês respondam bem rapidamente, são coisas bem do cotidiano, fugindo do assunto, para a gente conhecer, para fechar o programa, os gostos dos dois. Brechó responde, o Léo também, e assim a gente vai no ping-pong. Podemos? Claro. Deixa eu só colocar a arte aqui do nosso cara a cara. Cadê a minha foto do cara a cara aqui? Cara a cara, eu pedi para Marília Gabi Gabriela, ela não ficou sabendo, mas eu estou usando assim mesmo. Brechó, praia ou montanha? Praia. Léo, Praia também? também. Alguma praia em específico? Não, acho que não. Praia é muito bom. Alguma cidade, quando o Léo não está em Três Pontas, Roger Campos, por exemplo, não está em Três Pontas, gosta de estar em Tiradentes. O Léo tem alguma cidade que gosta muito? E Belo Horizonte eu gosto. Brechó, Também. aliás, Morei muitos anos lá. até me deu um gancho para lembrar, eu não posso falar com vocês sem falar de Milton Nascimento e de Clube da Esquina, que vocês têm uma ligação fantástica, né? Muito. Demais. Tem o Wagner Tiso. Wagner Tiso também, enfim. Bituca chegou aí na redação do jornal alguma vez? Foi. Chegou aí? Foi. Deu entrevista lá no Correio? Deu entrevista, levou presente pra gente. A gente tem um Rapaz, quadro lá na gráfica, que foi ele que levou pra gente lá. Bituca é fantástico. Eu não sei se o Léo e o Brechó concordam comigo. Eu também ganhei um presente do Bituca. Maravilhoso Bituca, um beijo pro Bituca. Na época eu estava no Tribuna e ele lançou o CD Kruner e ele mandou um CD autografado para mim. O único problema do Bituca, gente, para quem não sabe, é que agora ele tá mais doentinho, mas quando ele estava nativo ainda, Bituca é monossilábico. Você vê um dos maiores gênios da música, da humanidade, que é o Bituca, que é maravilhoso, que é sensacional, enfim. Mas para você conversar com o Bituca, eu chegava assim, e aí, Bituca, tudo bem? Não sei o quê, não sei o quê. Aham. Era uma palavra só. Era difícil, né? Com vocês também era. Também, assim, Também era. era sempre muito fechado e tal. A gente conseguia conversar um pouco com ele, mas sempre foi assim. Bituca maravilhoso, maravilhoso demais. Vamos continuar então com o nosso cara a cara para fecharmos o programa de hoje. Brechó, cerveja ou vinho? Cerveja. Léo. Cerveja. Time do coração é o Cruzeiro, do Léo. Do Miguel também? Também. Dos filhos. Você tem quantos filhos, Léo? Eu tenho um casal. Um casal. Miguel e Virgínia, Ela também é cruzeirense? Cruzeirense também. Rapaz. Lá no Correio já trabalhou algum atleticano? Não. Olha isso. Eu assustei. É um dos itens básicos, Léo. Lá, o que já escreveu no jornal, uma época tinha. Uma época no jornal que a gente tinha a coluna do Cruzeiro e a coluna do Atlético. Ah, teve do Atlético? O Adenil fazia do Cruzeiro e o Mike Vel a do Atlético. Ah, o Maquivel fazia do Atlético. Verdade. Brechó, um orgulho na vida. Orgulho. O orgulho que eu acho que é família, né? Léo. Eu acho que família, trabalho, eu acho que é nessa linha, eu acho.
Brechó, com 79 anos e muita história para contar ainda, muitos amigos. Mas se você pudesse homenagear todos os seus amigos, lembrando de um, nominar um para representar todos, seria quem? Um grande amigo do Brechó. Eu ia gostar muito do meu tio Vaval. Vaval? Vavaltizo. Ele me ensinou a tocar sax, me ensinou. Você lembra dele? Gostava muito Lembro. dele. Lembro. Era uma figura. Eu lembro das reuniões que tinha Ali naquela casa perto da Pracinha do Centenário. ali. É, Ali. E ele dava aula ali. Ali. Eu lembro daquilo. era uma figura. Léo, e um grande amigo, representando todos, Grande amigo do Leonardo Veiga. de todos. É difícil também, porque a amizade muito grande no trabalho, em vários, no esporte, né? Mas eu posso prestar uma homenagem que você já citou aqui, que é uma pessoa muito querida, que é o Haroldo, que é uma inspiração para mim também, que a gente trabalhou junto na gráfica, me ensinou muita coisa, a gente trabalhou no Carnaval de Três Pontas muito tempo, Sim. né? Então era tipo um irmão, assim, que eu não tive, né? Então eu acho que eu posso citar ele. Tá? E aí, é uma pergunta invertida para os dois. Brechó, quem é o Léo? Quem é o Léo? Meu filho. O que ele é para você? Sucesso. Apaixonado pelo dele e da família. Aí agora é que eu quero ver. Léo, quem é o Brechó? É um exemplo, né? Um exemplo para mim, um exemplo para toda a família, né? De pessoa boa, amiga de todo mundo, batalhadora, uma inspiração para gente. Conta uma confidência. O mais internamente, o Brechó é mais mal-humorado ou bem-humorado? Não, sempre foi muito bem-humorado. Eu sou mais mal-humorado, principalmente trabalhando. Rapaz. Eu sou mais arredio, como se diz assim, muito focado, concentrado, né? Mas fora ali, não. Aí eu me solto, entendeu? Quase terminando de vez, Brechó, se o Brechó pudesse escolher a próxima manchete, a próxima capa do Correio Três Pontano, com uma notícia boa, ou para ele mesmo, para o Brechó, ou para Três Pontas, ou para o Brasil, ou para o mundo. Que notícia seria essa que o Brechó gostaria que estampasse a capa do Correio Três Pontano? É muito difícil, né? Mas eu ia torcer muito para os cafetores, né? Que batalha para burro, né? Pujança, Muito... valorização. Três Pontas. Nunca fui isso, mas eu tenho muito amigo, né? Léo, que matéria você gostaria, como sonho, utopia, de colocar na capa do CT? Então, a gente está aí há quase 50 anos trabalhando em prol da comunidade, né, Roger? Você sabe que a gente trabalha em prol da comunidade, né? Em prol da sociedade, Sim. em prol de uma Três Pontas cada vez melhor. E o que a gente vê é Três Pontas sempre crescendo, né? Sim. Então ela está só melhorando e crescendo. Então a gente já fica muito feliz em ver a cidade desenvolvendo, acompanhando, né? Durante esse tempo todo a cidade desenvolvendo. Então, se Três Pontas estiver bem, a gente está bem. A manchete que eu quero ver ainda é CT completa 50 anos de circulação. Espetacular. Ininterrupta. Isso que é o mais difícil e o mais bacana, sem paralisação. Aliás, gente, eu brinco que só tem duas coisas em Três Pontas que são ininterruptas por muito tempo. É o Correio Três Pontano e o Daniel do Gás. Nunca fechou também. Nunca fechou. Seja lá o que for, Daniel está sempre à disposição. É parceiro nosso também. Daniel. Parceiraço também nosso. Um cara espetacular. Mas tá correndo de mim, viu, Léo? Tá. Já chamei ele aqui. Imagina um tanto de história boa para contar. Não quer Não, eu não sei falar, não sei o quê. Mas a gente vai convencer. Para terminar, Brechó, ter estado no Podcafé Podcast foi? No programa de hoje foi? Foi muito bom. Gostou? Muito.
Léo, ter Quero estado... voltar de novo. Voltará. E voltará nos 50 anos. Léo, ter estado no Pod Café Podcast. Foi? Foi um sucesso. Eu queria mais uma vez te agradecer, né, por ter lembrado da gente, por ter participado com a gente, né, dessa história, né, bacana que a gente está construindo ainda. E dizer mais uma vez que fiquei encantado com o espaço, que você está de parabéns e que eu tenho certeza que o programa vai ser cada vez melhor e com maior audiência. Viu? Amém, amém. Muitíssimo obrigado, Léo. Muito obrigado, Brechó. Um abraço para Ana. Deixa eu confessar uma coisa aqui pro Brechó. A Ana, além de muito inteligente, eu sempre achei de forma muito respeitosa. Ou mulher bonita, sempre foi. Chorou. Muitíssimo obrigado ao Léo, muito obrigado ao Brechó. Gente, nós estamos terminando o programa. Vou só fazer o fechamento aqui rapidinho.